Já ouviu falar das escutas telefónicas? Bem, as escutas telefónicas podem ser legais e ilegais, a depender, claro, do modo em que as mesmas foram efetuadas. Se olharmos para o direito comparado, veremos que existem ordenamentos jurídicos que não permitem a colocação das escutas telefónicas, outros permitem, e há outros, inclusive, que se a colocação não for feita mediante o que a lei dispõe, pode constituir um crime. No entanto, faremos um olhar jurídico numa perspectiva mais angolana e olharmos em que circunstâncias é que se pode colocar as escutas telefónicas e quais são as conversas que podem ser ouvidas na colocação dessas escutas telefónicas. Eu sou Carlos Baltazar e nós somos a Em Prol da Justiça. Afinal, o que são escutas telefónicas? Bem, as escutas telefónicas são dispositivos que permitem grampear ou interceptar os meios de comunicação e normalmente podem ser utilizados quer para espionagem ou para obtenção de provas, e neste caso nós nos propusemos analisar as escutas telefónicas numa perspectiva de meios de obtenção de provas. E afinal de contas, o que é ou o que são meios de obtenção de provas? Os meios de obtenção de provas são mecanismos através dos quais se procura obter dados suscetíveis de demonstrarem um facto penalmente relevante. No entanto, veremos então os pressupostos para a colocação das escutas telefónicas. Bem, as escutas telefónicas, regra geral, são proibidas e por uma razão muito óbvia, porque constituem uma violação grave e flagrante de alguns direitos fundamentais, como é o caso do direito à privacidade e à inviolabilidade da correspondência e das comunicações. Direito estes previstos nos artigos 32 e 34 da Constituição da República. Bem, o artigo 34 da Constituição da República, no seu número 1, vem fazer esta proibição, em princípio, de que não se pode fazer uma ingerência na vida privada das pessoas por intermédio dos vários meios de comunicações, telefónicas ou telegráficas. No entanto, o número 2 deste mesmo artigo vem trazer uma exceção. Vem trazer a possibilidade de, em alguns casos específicos, se fazer uma ingerência ou uma intromissão nas telecomunicações das pessoas. Pois bem, então veremos quais são os pressupostos que devem estar verificados para a colocação das escutas telefónicas. Bem, o artigo 241 do Código de Processo Penal traz os pressupostos para a colocação das escutas telefónicas e estes pressupostos são cumulativos. O primeiro pressuposto que nós encontramos na linha A do número 1 do artigo 241 é a questão da autorização. Tanto mais é que mesmo o número 2 do artigo 34 da Constituição fala exatamente da autorização. Isto é, um dos requisitos para a colocação das escutas telefónicas é a autorização. As escutas telefónicas devem ser autorizadas por uma autoridade judicial competente. E nesta perspectiva é o juiz de garantia. Um segundo pressuposto que encontramos na linha B do número 1 do artigo 241 do Código de Processo Penal é a questão das escutas serem indispensáveis. Isto é, as escutas telefónicas só devem ser instaladas ou colocadas quando não existirem um outro meio de provas suficiente, isto é, elas devem ser a última ratio. No entanto, só mesmo naquelas circunstâncias em que sem a escuta telefônica seria impossível ou muito difícil provar um determinado facto, só mesmo nestes casos aqui é que é possível efetuar a escuta telefônica. Um outro pressuposto, porque são 3, já fizemos referência a 2, um outro pressuposto, existem determinados crimes que só mesmo estes é que podem motivar a colocação da escuta telefónica. Não é qualquer crime que se pode pedir que se coloque as escutas telefónicas. E esses crimes estão descritos na linha C do número 1 do artigo 241. A título de exemplo, podemos lá ver o crime de associação criminosa, entre outros, que só mesmo estes crimes descritos nesta linha é que podem motivar a colocação de escuta telefónica. Mas o número 2 deste mesmo artigo traz uma redação muito interessante que, apesar destes crimes descritos na linha C,
todos os crimes em que a moldura penal no seu limite máximo for superior a 5 anos, também pode se efetuar a colocação das escutas telefónicas. Só mesmo depois de preenchido estes 3 requisitos é que se pode colocar as escutas telefónicas. Então veremos os modos de se colocar ou de se efetuar as escutas telefónicas. As escutas telefónicas são efetuadas ou são colocadas pelos OPCs, órgãos de polícia criminal, sob direção do Ministério Público. Bem, conforme eu dizia ab início, as escutas telefónicas são proibidas, regra geral, porque não só colocam em causa os direitos do indivíduo, do suspeito, mas também direitos de terceiro, porque, ora vejamos, se por exemplo, um suspeito no seu telemóvel é colocada uma escuta telefónica, todos os demais, em princípio, que ligarem para eles, verão a sua privacidade um bocadinho expostas, porque as conversas serão ouvidas. Portanto, veremos, afinal de contas, é toda a conversa que deve ser ouvida ou só determinadas conversas? Bem, o artigo 242, o número 4, traz quais são as conversas que devem ser ouvidas, claro que da colocação da escuta telefônica, independentemente do meio utilizado, e quais são as conversas que não devem ser ouvidas. E então, quais são essas conversas? Em princípio, só mesmo as conversas do arguido ou do suspeito, ou de outras pessoas que haja fortes indícios de que estejam a receber informações que interessem ao processo é que devem ser ouvidas. As demais conversas não podem ser ouvidas. Bem, mesmo destas conversas entre o arguido e os outros suspeitos ou terceiros, que no caso haja fortes indícios de que estejam a receber informações, mesmo dessas conversas, somente aquelas conversas que interessem o processo é que devem ser recolhidas. Tanto mais é que aquelas informações que não interessem o processo devem ser destruídas e todos os órgãos que tiveram contato com aquela informação ficam sujeitos ao segredo profissional, isto é, não podem divulgar aquela informação. Tanto mais é que a sua divulgação pode resultar numa responsabilização criminal. Existem 2 tipos de escutas telefônicas. Existem aquelas escutas telefônicas em que nenhum dos interlocutores sabe que a conversa está a ser gravada. No entanto, existe outro tipo de escuta telefônica em que um dos interlocutores sabe que a conversa está efetivamente a ser gravada. Portanto, é isto que nós tínhamos para dizer em relação às escutas telefônicas. Sigam todas as nossas redes sociais em prol da justiça e fiquem atentos para os próximos vídeos. Muito obrigado.